graça para estarmos reunidos aqui para ouvirmos a Tua voz, para que possamos aprender de Ti, e para que possamos pregar a Tua palavra a um mundo em trevas. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a vida de cada um que está aqui nessa sala, nessa noite, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. Peço, Senhor, que o Senhor nos conduza no culto dessa noite, no poder e na unção do Teu Santo Espírito, cortinar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender, para que possamos entender que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Apesar do que passamos, só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos restabelecer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Glorificado e exaltado és Tu para sempre. E que eu fale com a minha voz fraca de ser humano, e o Senhor ensine com o Teu poderoso Espírito. Louvado és Tu, bendito és Tu eternamente. E a igreja do Senhor diz amém. Amém, amém, igreja? Amém. Aleluias, glórias ao Senhor. Eu peço a vocês que abram as vossas Bíblias em Lucas 22. Lucas capítulo 22. A partir do verso 31. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Aleluia. Pode se sentar dando glória a Deus. E deixe sua Bíblia aberta, nós vamos voltar aí. Irmãos, o texto em questão, Jesus estava preparando Pedro para a provação que esse discípulo ia enfrentar em breve. Ele diz: Pedro, Satanás pediu para peneirá-los, falando de todos, está vendo só? Peneirá-los, mas eu orei por você. Ele estava preparando Pedro para algo que ia acontecer com Pedro. E na vida comprometida com Cristo, tais situações são concebidas para separar o bom do mal, e o que é e o que não é do Senhor. Quando Jesus fez essa declaração para Pedro, ele não estava tentando adivinhar ou supor o que aconteceria horas mais tarde com Pedro. Ao contrário, Jesus já sabia. Jesus já sabia que Pedro o negaria. Por quê? Porque Deus conhece o nosso amanhã e sabe quais as situações que teremos que passar. Deus conhece. Nenhum de nós aqui sabemos o que vai acontecer amanhã conosco. Nenhum de nós. Nós temos planos para amanhã, mas nós não sabemos nada. Mas Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós aqui amanhã. E quais são as situações que vamos passar amanhã. E muitas vezes Jesus nos alerta antecipadamente para nos prepararmos. Foi o que ele fez com Pedro. Ele disse: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, para prová-los, mas eu orei por você. Quando Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, isso significa que o inimigo já havia
intentado um mal contra Pedro. Jesus, porém, orou pedindo ao Pai que a aprovação não vencesse o apóstolo, antes edificasse a fé dele e dos demais irmãos. Foi por isso que eu disse aqui: quando você estou pronto para ir contigo para a morte, Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante, você me negará que me conhece 3 vezes. Mas Satanás, quando ele pediu você, quando eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Amém, igreja? A verdade, irmãos, a verdade hoje é que muitos têm opiniões sobre si mesmos, crendo que possuem um firme compromisso de fé com o Senhor. Uns acreditam que são blindados espiritualmente, outros acreditam que sabem mais espiritualmente. Mas com frequência Jesus coloca essas pessoas em situações que as forçam a se enxergar como realmente são. Aleluia. Pedro estava tão impactado por Jesus que nunca poderia pensar que o negaria conhecê-lo. Pedro era o que falava primeiro, Pedro era aquele que entrou na água primeiro, Pedro fazia tudo, aquele que dava bronca, era aquele mais enérgico. Então ele nunca poderia pensar que negaria conhecer o Mestre. Mas quando se tornou perigoso ser conhecido como seguidor de Cristo, aquele pescador disse: nunca conheci esse homem. É o que acontece na vida de muitos cristãos hoje. Quando a coisa arrocha, quando a situação aperta, muitos dizem: não, isso não é para mim, eu não conheço, não sei de nada. Quer ver? Volte aí em Lucas 22, por favor. Lucas 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Aleluia. No momento do crivo, ele negou. E acontece na vida de muitos hoje. No momento do crivo, eles negam, eles fogem da igreja, eles deixam de estudar a palavra, eles não oram mais, eles não têm mais ânimo, entram numa depressão espiritual, negando o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor permitiu que Pedro fosse provado de tal modo que este pudesse ver a si mesmo. Deus nos prova para que nós possamos ver a nós mesmos, que nós não somos fortes como nós pensamos que somos, nós não somos intelectuais como nós achamos que somos. Deus permite provações para nos edificar na fé, para que vejamos quem realmente somos sem Cristo e quem somos com Cristo.
peneirá-los como trigo é um processo de purificação, pois elimina o que é sem utilidade do que tem valor. Quando você vai para o sul da Bahia, para baixo, que você vê na época da colheita do café, você vê as pessoas peneirando o café. Todos nós aqui, eu acho que já vimos isso, né? Se não já viu, até pela televisão. Aí a palha sobe, voa e fica só o que tem valor na peneira, o grão do café. Assim mesmo com feijão, milho e outras coisas. Peneirar é isso. Mas peneirar também, mas esse processo também inclui agitação, pressão, instabilidade, da mesma forma. Porque Deus permite provações para remover o que é mal daquilo que é bom em um cristão. No início do texto você pode perceber, Jesus diz: Satanás pediu permissão, pediu para peneirá-los. Pediu permissão a quem? Ao Pai. Pediu permissão, que ele não pode tocar em mim e você de qualquer forma, ele não tem esse direito. A mesma coisa se aplicou na história de Jó, no patriarca. O Senhor nos peneira para o nosso bem e para nos colocar em uma posição de serviço mais elevado. À medida que confiamos no Senhor, somos conduzidos por Ele no período difícil até um novo patamar e até uma nova pureza espiritual. E se você percebeu, Pedro havia dito duas coisas a Jesus sobre si mesmo. Está aí no texto. Ele disse: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, e jamais te deixarei, jamais o trairei. Mais tarde, naquela mesma noite, quando o apóstolo negou Jesus, falhou nas duas áreas em que se julgava forte, como amigo e como discípulo. Como amigo, eu vou com o Senhor para a prisão, e como discípulo, eu nunca vou negar o Senhor. E falhou nas duas áreas. É o que acontece na vida de muitos cristãos hoje que se acham super crentes. Quando bate a dificuldade, eles falham. E naquele exato momento, Jesus olhou diretamente para Pedro e Pedro chorou amargamente. Pedro foi quebrantado, ele foi peneirado, e pela primeira vez em sua vida, Pedro percebeu que era muito mais fraco do que pensava ser. E a partir daquele momento, Deus poderia realmente começar a trabalhar nele. Lembra da história de Jeremias na casa do oleiro? Amém? Tem até um louvor aí que diz sobre a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro. Aí o vaso quebrava, o oleiro fazia de novo, o vaso quebrava. Deus faz assim conosco. Deus quer nos provar que nós somos fracos e que só Ele pode agir verdadeiramente na nossa vida para nos purificar. Aleluia. Irmãos, a peneira funciona do mesmo jeito em nossa vida, pois existem áreas que achamos que somos fortes. Tem áreas que nós achamos que somos bambambãs da vida, mas a peneira funciona do mesmo jeito. Haverá um instante em que Deus nos lançará em uma situação em que seremos provados exatamente em uma dessas áreas que achamos que somos mais fortes. E faremos exatamente aquilo que juramos jamais fazer, e desacreditamos de Cristo e desfalecemos na fé.
E muitos estão convencidos de que são verdadeiros cristãos, são ativos na igreja, leem a Bíblia todos os dias, concordam com as coisas de Deus, mas em certo ponto o Senhor vai permitir você passar por uma situação que vai peneirá-lo. Ele fará com que você se questione se realmente entregou a sua vida a Cristo. Ele vai perguntar: você realmente é um discípulo de Cristo? O Senhor irá te provar se você é um discípulo ou um religioso. Só após você saber isso e desejar ser um verdadeiro cristão, Deus terá a liberdade de habitar em seu coração. É por isso que Jesus diz: Deus, o Pai, procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Alguns têm a vida cristã previamente correta, conhecem as escrituras, as promessas da Bíblia, sabem como orar no Espírito, citar versículos bíblicos, são honestos, são sinceros, tornam todas as coisas boas, jamais duvidaram de Deus. Entretanto, irmãos, chegará um momento em que esses cristãos serão provados e passarão na peneira. Leia a palavra de Deus. Todos passaram pela peneira. Até Abraão, com 100 anos de idade, a peneira dele foi o filho dele. Ele com 100 anos, Deus falou: sacrifique para mim. Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus quis prová-lo. A peneira de Abraão foi Isaac. Muitas vezes tem um sonho na alma nossa que morre, é uma peneira. Tem certos relacionamentos nossos, uma calentada, relacionamento que se torna difícil, que se torna amargo, é uma peneira. É nesses momentos que esses cristãos fazem exatamente aquilo que disseram que nunca fariam, duvidam de Deus. Irmãos, por meio da provação, Deus está amorosamente nos trazendo para a realidade. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de ficção. Tem muitas pessoas que vivem uma vida, não estou falando só dos cristãos, de uma forma geral. Tem muitas pessoas que vivem uma vida que acham que a vida é igual um capítulo de novela, só termina com um final feliz. Mas não, Deus sempre nos traz para a realidade. Quando Ele começa a trabalhar em nós, Ele sempre vai nos trazer para a realidade. Ele sempre vai nos mostrar quem realmente nós somos. A promessa das Escrituras é que Deus nos restaurará, assim como Jesus intercedeu por Pedro, Ele intercede por nós durante os momentos de prova. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso advogado, é o nosso intercessor lá nos céus. Pedro falhou durante a peneira ao negar Jesus 3 vezes, não demonstrando qualquer evidência de fé. Porém, 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, Pedro ele desculpe, irmão. 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, Pedro pregou um sermão que se converteu 3.000 pessoas. Deus tinha trabalhado nele. Pedro andava pelas cidades e a sombra dele curava. Está na palavra.
depois que Cristo ascendeu aos céus. Os enfermos eram curados por Ele. Tudo isso depois de uma grande derrota. Aleluia. Tudo isso depois de uma grande derrota. Ele passou pela peneira, ele chorou amargamente, mas Deus o restaurou. Aleluia. Jesus sabia que aquele homem tinha potencial, demonstrou isso ao mudar o nome do apóstolo de Simão para Pedro, que significa pedra. E a declaração de fé de Pedro, lá em Mateus 16, que diz assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração seria o quê? A base sobre a qual Cristo construiria a sua igreja. É sobre essa declaração. Não é igreja construída sobre o túmulo de Pedro. Não existe nada disso, isso é falso. É sobre essa declaração. Jesus perguntou: e vocês, quem diz que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: Simão, isso não vem de ti, mas do Pai que está nos céus. E sobre essa declaração eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando eu era criança, eu fui ensinado que tinha uma igreja em cima, construída realmente, tem no mundo uma igreja que eles falam que é construída sobre o túmulo de Pedro. É sobre isso aqui, mas não é sobre a declaração de Pedro. É isso que ocorre com as pessoas que admitem suas falhas. Deus as restaura, irmãos. Aleluia. É por isso que Deus nunca deixa ser destruído aqueles que se arrependem. Deus promove essas pessoas e lhes dá mais responsabilidade, e elas causam um impacto maior para a edificação do reino. Pedro negou, chorou amargamente, Deus o restaurou, ele edificou os seus irmãos, Deus deu a ele mais responsabilidade, e no primeiro sermão que ele pregou, ele converteu 3.000 pessoas. E a sombra dele curava os enfermos. Irmãos, suponhamos que temos falhado ao ser provado. A solução é reconhecer nosso erro e se voltar para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos superstars. Nós não somos estrelas. Essa filosofia mundana, essa teologia mundana que é lançada por aí, só para incentivar as pessoas na carne, ela é falsa. Preste bem atenção aqui. Não existe grandes homens de Deus, não existe grandes mulheres de Deus. Existem servos e servas que servem a um Deus grandioso. Não haverá progresso até que tenhamos confrontado a realidade de nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer isso. É por isso que nós não devemos ficar apontando o dedo para um e para outro. Eu sou melhor do que você, eu vou isso aqui. Não, não é não. Nós precisamos da ajuda de Deus para lidar com isso. Alguma coisa abre nossos olhos para que vejamos nossa real necessidade. Que real necessidade é essa, pastor? Nós precisamos de Cristo a todos os instantes das nossas vidas. É nesse momento que percebemos que nada podemos fazer sem o Senhor, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Vocês que creem em mim, vocês que acreditam em mim, vocês que estudam a minha palavra, vocês que creem na minha palavra, sem mim nada podeis fazer. Vocês que são meus discípulos, sem mim nada podeis fazer. É por isso que Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação do século.
É hora, irmãos, de convidar o Espírito Santo para entrar em nosso coração, e haverá a purificação total em nosso ser. E passaremos a compor a família de Deus, e teremos coragem para aceitar o plano de Deus para as nossas vidas, que muitas vezes nos falta coragem para aceitar o plano de Deus em nossas vidas. A maior dificuldade de um cristão é nascer de novo. Como assim, pastor? Você pode frequentar a igreja, você pode ser batizado, dizimista, você pode ser tudo, mas você nasceu de novo? Jesus fez essa pergunta, não foi para o ladrão na cruz. Jesus fez essa pergunta, não foi para a mulher em adultério. Jesus fez essa pergunta, não foi para o cego Bartimeu. Jesus fez essa pergunta para um líder do Sinédrio. Ele conhecia a Torá, ele era líder da lei, ele conhecia a lei. Jesus disse: ó, você só entra no céu se você nascer de novo. Essa é a maior dificuldade de um cristão hoje, nascer de novo. Irmãos, Jesus pagou de uma vez por todas um preço por nossos pecados. Não precisamos mais oferecer sacrifícios. O único sacrifício aceitável a Deus foi o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Esse negócio de andar descalço, raspar a cabeça, se autoflagelar, subir escada de joelho, não sei o que, blá blá blá, isso não vale nada. Você tem a forma correta de fazer seus votos a Deus. Sacrifício de touro. Usar aquelas bugigangas de pendurada no pescoço, chamam o que? Enfeite de berloque. Uma vez que entregamos nossa vida a Cristo, nada nos pode tirar de nossa posição em Cristo. Nada. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, nada pode te tirar disso, da sua posição em Cristo. É por isso que a Bíblia diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Paulo diz que é nada. Jesus prometeu nos ensinar seus mandamentos e escrever nosso nome nos céus, na palma de sua mão, no livro da vida. Ele nos prometeu isso. Jesus prometeu não se lembrar mais de nossos pecados, e nossa vida está segura com Ele. A única coisa que Deus pretende é nos ensinar por meio de sua palavra. E a cada dia que você estuda a palavra de Deus, você tem um novo ensinamento. Porque é isso que Deus quer. Ele pretende nos ensinar através de sua palavra. Precisamos permanecer na verdade. Por quê? Porque ela é a ferramenta da transformação. A verdade é a ferramenta da transformação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos viver para Deus sem viver a verdade. Não podemos servir ao Senhor sem conhecer e fazer o que é verdadeiro. Deus não está pedindo aos cristãos que sacrifiquem sua vida ou que faça algo fantástico ou heróico. Deus não pede nada disso para ninguém. O Senhor espera
que usem a verdade que conhecem e apliquem essa verdade no seu dia a dia. Pratique a verdade. É por isso que Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Aleluia. Deus quer isso, que nós praticamos a verdade, praticamos a palavra dele, a verdade. Mas o Senhor espera que usem a verdade que conhecem e apliquem essa verdade no seu dia a dia, pratique-a. A razão por que muitos cristãos lutam com as circunstâncias da vida é que sabem muito pouco sobre Deus. Conhece Deus de ouvir falar. Eu não me canso de dizer isso. Uma vez, não estou me exaltando aqui, estou falando o que aconteceu. Uma vez nós fomos fazer um culto, eu, minha esposa e outros demais irmãos, numa determinada casa, e Deus me deu uma mensagem sobre Balaão. Quando eu li a mensagem, todo mundo ficou sorrindo e tal. Falou: senhor pastor, a mula falou? Eu falei: quantos anos você tem de crente? 20, você 30, você 15, você 10, você 5. E vocês nunca estudaram isso que a mula falou? Conhece Deus só de ouvir falar. E aqueles que sabem não fazem nada com o que sabem, muitas vezes não fazem nada com o que se sabem, conhecem um montão de coisas, mas isso não muda o estilo de vida que tem. Conhece a palavra, segue a palavra há muitos anos, mas não consegue mudar o estilo de vida que tem, aquelas manias ruins que tinha antes, eles não mudam. Irmãos, Jesus está interessado e quer participar de nossas vidas, amém? Ninguém é chamado a seguir Jesus dando um salto no escuro pela fé. Deus não trabalha assim. É igual você pegar a sua Bíblia na sua casa e falar assim: eu vou abrir a Bíblia hoje para ver o que Deus vai falar comigo. E se Deus falar com você assim: vou te matar hoje? Outro caso que aconteceu comigo e minha esposa, lá em Belo Horizonte. Chegamos em uma determinada casa para pregar, estava todo mundo chorando dentro da casa. Oh, meu Deus. Falei: gente, o que é isso? Morreu alguém? Cadê o defunto? Não, pastor, é que nós fomos ler a Bíblia de manhã. Eu fui ler a Bíblia de manhã, eu falei assim: vou ver o que Deus vai falar comigo. Quando abriu um determinado lugar, estava assim: vou matar você e toda a sua família. Estava todo mundo chorando dentro da casa. Verdade. Uma forma errada. Outros têm aquelas coisinhas de promessas. Até hoje tem isso. Chega em um determinado lugar, veja o que Deus vai falar com você hoje. Aí abre uma caixa de borogodó, você lá entende, mete a mão, toma aqui, lê aí. Aí você, não, isso não funciona. Ninguém é chamado a seguir Jesus dando um salto no escuro pela fé. Deus sempre apresenta evidência do seu amor por nós. E Ele não cobra nada de nós. Ele não exige de nós. Deus espera que nós tomamos a decisão. Outra coisa que Deus não faz conosco é nos subornar em prol de adoração. Essa teologia pagã que pregam por aí: vai para a igreja, Deus vai te dar isso, daquilo, outro, não sei o que, blá blá blá. Deus pode fazer muito mais, mas Deus não suborna ninguém em prol de adoração. Todas as nossas vitórias são consequência da nossa obediência a Deus.
O Senhor espera simplesmente que você escolha segui-lo, independente de como esteja. Ah, pastor, já peguei demais, nem sei se Deus vai me perdoar. Não existe isso, irmão. Siga o Senhor. É Ele quem trabalha na vida de cada um e transforma o interior do ser humano, pois tudo faz parte de um processo. E você pode até ainda se perguntar ao Senhor, mas vai ter muitas lutas, vai ter muitas tribulações? Vai ter, irmãos. Nós vivemos num mundo em trevas. Nós temos que ser luz para pregar, para dissipar essas trevas, pregar a palavra. Vai ter lutas. Sempre teve e haverá lutas. Mas nossa vida não é mais como um barco sem leme. Tem alguém que cuida de nós. Antes nós tínhamos uma vida como um barco sem leme, mas hoje não. Hoje tem alguém que cuida de nós, que é o Senhor. Então, até que ponto você está disposto a chegar para ser um seguidor ou um discípulo de Jesus Cristo? Até que ponto nós podemos caminhar para ser um discípulo? E lembre-se de que, apesar de Pedro ter cometido erros, Jesus se recusou a abrir mão daquele coração quebrantado. Apesar de ter cometido vários erros, Jesus se recusou a abrir mão dele, assim como Jesus recusa a abrir mão de mim e de você. Apesar dos pesares, apesar do passado, apesar do sei de quê, apesar de tudo, Ele sempre está de braços abertos, esperando o quê, pastor? A minha e a sua decisão de segui-lo. As coisas estão acontecendo no mundo hoje mais rápido do que em qualquer outra época da história. As profecias estão se cumprindo, o reino dos céus já está entre nós, e muitos estão aí achando que é irrealidade, achando que não vai acontecer, mas breve ele voltará e não tardará. Então, é hora de você também decidir viver com Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode até tentar desistir de Deus, mas Deus não desiste de nenhum de nós. Ah, pastor, mas eu tenho meu passado muito sujo. Não existe isso para Deus. Deus disse: eu perdoo você. Joga o seu passado no mar do esquecimento. Lá em Miqueias 7 ele fala: joga o seu passado no mar do esquecimento. Coloque os meus conceitos na sua vida e você será feliz eternamente. Você e seus descendentes. Amém, igreja? Glória a Deus. Então que o Senhor nos abençoe. E até aqui o Senhor nos guiou. Peço a vocês, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas à palavra